Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro então que traz a mensagem dos Abrahams, que são aquele pool de consciências que se comunicam através da Esther Hicks. E esse livro ele foi escrito por ela e pelo marido dela, o Jerry Hicks, porque ele traz aqui um apanhado geral de todos os ensinamentos dos Abrahams, pelo menos aqui, o que eles explicam aqui no início do livro. E eles dizem que eles fazem isso, os Abrahams explicam que eles fazem isso a pedido da Louise Hay, que é aquela autora do livro Ame-se e Cure Sua Vida, entre tantos. Ela é uma autora de muito sucesso, já não está mais nesse plano. Eles dizem que ela tinha o desejo de perguntar e de aprender e de disseminar pelo planeta os princípios do bem-estar. E eles trazem aqui esse livro dividido em duas partes. A primeira é a parte teórica, em que eles dizem que é coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. E aí eles nos lembram nessa primeira parte que nós somos seres vibráteis e que tudo que a gente pede, a fonte responde e ela manda, ela dá. Que aquele peça e receberás, que ele é mais do que certo. Que a gente só não recebe porque, por sermos seres vibráteis, a comunicação, a forma de se entender com a gente que a fonte tem, é a nossa vibração. E quem vem ali no nosso ponto de atração para ver em que frequência nós estamos vibrando, se na falta daquilo que a gente deseja ou na certeza, na confiança de que a gente vai receber aquilo que a gente pediu, é a lei da atração. E a lei da atração ela é absoluta, ela não faz distinção. Não adianta, não tem como dizer, para mim ela vai trazer mesmo que eu não esteja vibrando porque eu sou mais bonitinho. Não, a lei da atração é uma das coisas dessa realidade relativa que é absoluta, como todas as outras leis. E então eles explicam que o que não nos deixa receber é exatamente a gente não saber receber, porque a gente sabe pedir, a fonte sabe dar, mas nós não sabemos receber. E eles dizem que para mudar isso é simples, basta a gente mudar o nosso ponto de atração, que é ali onde como se fosse uma luzinha ali que fica piscando no vermelho ou no verde. No verde, se a gente estiver vibrando na mesma frequência do nosso desejo. No vermelho, se a gente estiver vibrando na falta dele. E aí eles dão o exemplo quando a gente quer um carro, e aí a gente pede pelo carro. A fonte manda a lei da atração verificar em que frequência nós estamos vibrando e aí ela chega e nos encontra vibrando na insatisfação por não ter o carro. Aí ela volta e o que nos é enviado é mais motivos para ficar insatisfeitos. Eu entendi dessa forma a primeira parte do livro e aí o Jerry Hicks também avisou ali na orelha do livro que esse seria o primeiro a trazer também uma fórmula prática e simples que iria nos ensinar como pedir, como receber, porque pedir de acordo com eles a gente sabe, mas iria nos ensinar a como receber. Porque essa segunda parte, essa parte prática, ela é composta de 22 processos que fazem com que a gente coloque então ali na prática a teoria. E aí para mudar o nosso ponto de atração. Porque a prática, eu acredito que ela seja 99%. Dá para a gente conseguir, então, estar mudando a nossa realidade. O Napoleão Hill, inclusive, ali no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Ele diz que se ele pudesse deixar um conselho ou uma sugestão para a gente, é que a gente praticasse. Ele diz... informação, assim como nós lemos esse livro, a gente teve ali na primeira parte um monte de teoria, um monte de informação. A gente pode dizer, uau, agora tá tudo certo, entendi. É poder, porém se a gente não colocar em prática, não adianta nada. E eles aqui dando a oportunidade então da gente colocar, mostrando como colocar isso em prática, nos 22 processos. E nós estamos quase no final, nós estamos no 21º processo. Eu já fiz a primeira parte dele no vídeo anterior, que é recuperar seu estado natural de saúde. Gente, isso não é fantástico? Não é fantástico? Porque eu acredito que sem uma boa saúde fica difícil a gente vibrar
na frequência da alegria, da gratidão, da saúde mesmo, da prosperidade, o que vai fazer a gente ficar então ali com o nosso ponto de atração exatamente na mesma frequência do nosso desejo. E aí então eles passaram aqui uma parte que a gente deve fazer, essa na verdade vai ser a segunda parte, e eu vou, inclusive disso, eu vou gravar depois desse processo, eu vou gravar só a primeira parte das frases que eles dizem que é bom a gente fazer uma meditação, ficar ali tranquilinho ouvindo. A gente deve ler antes, mas aí eu vou gravar para quem quiser ouvir, tá? Então o vídeo anterior terminou assim: não há doença que você não possa transformar, como não há pintura que não possa ser refeita. Há muitos pensamentos limitantes no ambiente humano. E eles produzem crenças que dão a impressão de que as chamadas doenças incuráveis não podem se alterar. Mas vocês as chamam de incuráveis porque acreditam que elas de fato não tenham cura. Alguém recentemente nos perguntou: há algum limite para a capacidade de cura do corpo? E nós respondemos: nenhum, apenas sua crença. Foi assim que eles concluíram o vídeo anterior, que eu concluí o vídeo anterior. E agora então vamos ver o que é que eles vão falar sobre os bebês doentes, tá bom? A pergunta que surge com frequência é: e os bebês doentes? Dizemos que foram expostos a uma vibração, mesmo no útero, que fez com que rejeitassem o bem-estar. Se depois do nascimento pudessem ser estimulados a um pensamento que permitisse o bem-estar deles, o corpo deles poderia ser regenerado. Olha que interessante então bem esse primeiro parágrafo. Eles dizem então que como os nenéns, aqueles que já nascem doentes, então eles deveriam ter sido expostos a uma vibração negativa mesmo dentro do útero. E aí, se eles pudessem depois do nascimento serem estimulados a um pensamento que permitisse o bem-estar deles, aí então o corpo poderia se regenerar. Porém, eu não tenho base científica, nem base nenhuma, eu me baseio apenas no que eu me lembro de mim. Eu lembro que eu comecei a pensar bem mais tarde. Então, eu lembro o dia que eu cheguei e disse para minha mãe exatamente assim. Tem coisa que a gente grava, né, que a gente lembra. Eu disse a ela exatamente assim: eu aprendi a falar sem mexer a boca. E aí hoje eu entendo que é porque eu tinha me pego pensando. Então eu não sei se é todo mundo que é tão assim precoce como eu devia ter uns 5 anos, sei lá, ou se os nenéns podem pensar, tá bom? É natural estar totalmente bem. É natural ter abundância, é natural sentir-se saudável. Mas voltando ainda ali naquele parágrafo anterior, eles dizem que eles podem ter sido expostos a uma vibração mesmo no útero. Mas aí quem sabe então se a vibração daqueles mais próximos deles, como da mãe e do pai, especialmente da mãe, não é? Ela também não pode fazer mudar, já que, digamos que fosse eu não pensava quando eu era um neném, eu acredito. Então, se a minha mãe tivesse então vibração, fizesse isso por mim, será que seria possível? Mas é só uma forma, uma conjectura que estou fazendo aqui, tá bom? Então é natural estar totalmente bem, é natural ter abundância, é natural sentir-se saudável, é natural ter o pensamento claro. Não é natural estar confuso, não ter o bastante, sentir falta de alguma coisa ou sentir culpa. Não são situações naturais para quem você realmente é. Mas para os padrões humanos, parece natural que a maioria tenha escolhido os estados negativos ao longo da viagem física. Quando houver no seu corpo qualquer desconforto, quer você o chame de dor física ou emocional, isso sempre significa a mesma coisa. Tem um desejo que está convocando a energia, mas tem uma crença que não está permitindo o seu acesso. Por isso, criei uma resistência no meu corpo. A solução para se libertar do desconforto ou da dor é sempre o relaxamento e a procura de alívio. Vamos entender então, gente? Olha aqui o que eu entendi disso. Então, a nossa natureza é
o bem-estar. Eles já disseram isso ali naquela parte, na primeira parte, onde eles disseram coisas que vocês sabiam antes de ter vindo, antes de ter assinado esse contratinho. Nós que somos seres infinitos divinos, seres espirituais, para fazer uma travessia enquanto seres humanos. E aí, para isso, a gente tomou ali o nosso chazinho de esquecimento e assinamos o contrato. E aí eles diziam, mas vocês já sabiam que aqui seria um local onde vocês poderiam viver uma vida satisfatória. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você sabia, por exemplo, que você nunca se distanciaria da sua fonte e nunca poderia cortar o vínculo com ela. E que você experimentaria emoções que o ajudariam a compreender a direção do seu pensamento, e suas emoções lhe diriam instantaneamente se você está se afastando ou se aproximando do que deseja. Se você estava se afastando ou se aproximando do que desejava, coisas que a gente sabia antes de vir para cá. Então, aqui eles dizendo que a gente então ia ter emoções, porque eles disseram que as emoções são os principais parâmetros das nossas vibrações, e são as vibrações que determinam se a gente vai receber ou não aquilo que a gente está buscando. E então, se a gente está com emoção, como eles disseram aqui, emoções de... A gente está com... Cadê? Onde é? Os bebês doentes aqui. Então, se a gente está tendo pensamento de culpa, se a gente está confuso, se a gente está sentindo falta de alguma coisa, então a nossa emoção com certeza vai estar nos mostrando que a nossa vibração não é a do bem-estar. Então a gente não está em congruência, nós não estamos em fase com o todo, nós não estamos vibrando na mesma frequência do nosso desejo. Então o que a lei da atração vai trazer para a gente é mais daquilo que a gente está vibrando, que é a insatisfação por não ter aquilo que a gente deseja. E aí, então, eles dizem que quando isso acontece, quando a gente tem qualquer dor ou desconforto no corpo, isso sempre significa que há um desejo que está convocando a energia, mas a gente tem uma crença que não está permitindo o acesso dessa energia, e por isso a gente cria uma resistência no corpo. E aí a solução, de acordo com eles, para se liberar desse desconforto, é sempre relaxar e procurar alívio. Eles já passaram ali na primeira parte desse processo como fazer essa meditaçãozinha com as frases ali para relaxar e procurar alívio. Essa que eu disse que eu vou deixar gravada separadamente, tá bom? Para quem quiser fazer a meditação ouvindo ao invés de ler. As pessoas nos perguntam, se não há fonte de doença, por que há tantas pessoas doentes? É porque encontraram muitas desculpas para se manter em desacordo vibrátil com a saúde. Não permitem que ela se instale. Como não deixam o bem-estar entrar, a ausência dele parece doença. Uau, gente, olha isso que ele está falando, colocando toda a responsabilidade na gente, não é? Olha aqui. Por que se não há fonte de doença, por que há tantas pessoas doentes? Porque elas encontraram muitas desculpas para se manter em desacordo vibrátil com a saúde. É só uma falta de acordo, é só uma falta de afinação, de a gente estar ali realmente na mesma frequência. Não permitem que ela se instale. E eles deixaram bem claro ali na primeira parte do livro como é que a gente não precisa ter nenhuma dúvida de que nós somos seres vibráteis. Se a gente tivesse alguma dúvida disso que eles estão falando, que tudo é questão de energia, então se você quiser, se você está pegando o primeiro vídeo, eu deixo toda a playlist com o livro todo, tá bom? E aí, desse jeito, a pessoa própria não permite que a saúde se instale. E assim como elas não deixam o bem-estar entrar, que seria, se a gente tem saúde, a gente está no bem-estar, a ausência dele parece doença, mas é apenas a ausência do bem-estar, a falta do bem-estar, que é o nosso estado natural. E quando muitos fazem isso, vocês acreditam, deve haver uma fonte de doença. Vamos dar um nome a ela, vamos chamar de câncer, vamos dar um nome a todas as coisas terríveis e entender que elas surgem na experiência das pessoas. Pois nós afirmamos que elas nunca surgem assim. As pessoas é que aprendem na convivência com as outras padrões de pensamento que impedem a entrada do bem-estar.
Voltando ali então no que eles já disseram. Tudo parte do pensamento e o pensamento, a raiz dele ali são as crenças. Aí então, olha, as pessoas é que aprendem na convivência com as outras padrões de pensamentos que impedem a entrada do bem-estar. Porque se a gente tem nessa realidade relativa uma lei, digamos, clara, um princípio claro, um caminho claro a seguir, que é o que Jesus Cristo veio trazer, olha, o caminho é por aqui, amor incondicional. E a gente acredita realmente que um dia a gente vai para o céu e aqueles que não seguem a mesma crença que a gente não vão, aí não tem uma discrepância? Para mim tem, eu acredito que tenha. Então é isso que eles estão dizendo aqui. As pessoas é que aprendem na convivência com as outras padrões de pensamento que impedem a entrada do bem-estar. Como é que a gente recebe esse pacote de padrões de pensamentos limitantes? Quando a gente acredita na separação e acredita mesmo que Deus é como a gente, que Ele vai separar realmente, o Napoleão Hill explica muito bem no livro Mais Esperto que o Diabo. Eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, vale muito a pena ver. Apesar do nome, ele diz nesse livro que quem acredita no diabo é porque não entendeu Deus, e que no final desse livro, quem tá ali sem muito entender o que é a fonte, o que é a mensagem de Jesus Cristo, vai ter entendido. Ao não permitir a entrada do bem-estar, aparecem as doenças do corpo e a privação do que se quer. Com o tempo, você acaba acreditando que essa é uma realidade cuja fonte se encontra em algum lugar externo. E descobre e desenvolve poderosos mecanismos de defesa para se proteger da fonte maligna, que na verdade nunca existiu. Olha que incrível então, gente. Quando a gente, por não entender que só depende da nossa própria vibração, já que nós somos seres vibráteis, a gente está vibrando no bem-estar, e o bem-estar é a porta que fecha para não deixar aquilo que a gente determina doença, que a gente dá nomes, como ele disse aqui, entrar. E aí então, a gente não permitindo a entrada do bem-estar, elas vêm, as doenças aparecem, a privação de tudo que a gente quer também. E aí, com o tempo, a gente acaba acreditando que essa é uma realidade cuja fonte se encontra em algum lugar externo. E aí é um outro equívoco, porque eles deixam claro dessa forma, se nós somos seres vibráteis e se tudo que nos impede de receber o bem-estar que está por trás de todo e qualquer desejo que a gente tenha, aí então nada pode estar fora da gente. Todo e qualquer, como que diz? Consequência não, todo e qualquer, quando a gente pede e não consegue ser atendido, toda e qualquer coisa que esteja impedindo que isso aconteça só pode estar partindo da gente, a partir desse princípio que eles explicaram ali na primeira parte do livro, que nós somos seres vibráteis e que a gente só não recebe porque quando nós não estamos vibrando na frequência do nosso desejo. E aí aqueles dizendo que além disso a gente ainda atrai a doença. E a gente fica entendendo, acreditando que existe uma fonte fora de nós para essa doença, e aí a gente desenvolve poderosos mecanismos de defesa para se proteger da fonte maligna, que na verdade nunca existiu. Aí a gente fica querendo combater alguma coisa que está lá fora, quando basta a gente mudar alguma coisa aqui dentro, basta a gente mudar a nossa forma de pensar, basta a gente entender que a lei da atração, que está ali no princípio da causa e efeito, ela é absoluta e é a forma que Deus entendeu de estar colocando regra aqui nesse jogo. E que basta a gente estar vibrando na frequência do nosso desejo, que a luzinha verde ali do nosso ponto de atração se acende e tudo que a gente quiser ser, fazer ou ter, a gente vai conseguir. Tá bom? É isso que esse livro está prometendo e que eu tô entendendo, já tá bem mais fácil, minha mente já está bem mais maleável, eu estou sentindo muito alívio já. Eles disseram que é muito importante a gente estar bem marcando, reconhecendo, ainda que sejam os pequenos progressos, e que sentir alívio é muito bom. Então eu acho que eu tô achando o caminho, tá bom? E espero que você também esteja. Se você gostou dessa, que é a segunda parte desse processo de número 21, que é recuperar a
seu estado natural de saúde, que se você tiver gostado e quiser compartilhar com alguém que você acredite que possa se beneficiar também dessas mensagens dos Abrahams, por favor, faça. Se você quiser deixar seu like também, eu agradeço. Se você quiser entrar lá no meu canal, tem muitos outros livros, esses que eu citei e muitos outros, tá bom? Se você quiser entrar, se você gostar e quiser se inscrever, fica muito à vontade, eu agradeço, tá bom? Espero te ver para a gente continuar esse 21º processo, que é o penúltimo, porque são apenas 22. Nós vamos ver então no próximo vídeo se recebeu um diagnóstico assustador. Então, tomara que não, que você não tenha recebido nenhum diagnóstico assustador, mas se tiver, então esse vídeo é para você, tá bom? Mas eu acredito que é para todo mundo. Se a gente está aqui nessa realidade, é super importante. Já vi que as mensagens dele são fantásticas. Então tá, muito obrigada e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!